O povo de Israel se assentou no Egito e os descendentes de Jacó e José se multiplicaram. Por muito tempo, os egípcios foram gratos a José por ter salvo o Egito de uma grande calamidade, e por isso seu povo era tratado com respeito. Muitos anos depois da morte de José, a vida dos hebreus que habitavam o Egito começou a mudar. Deus fez com que os descendentes de Abraão fossem férteis, e por isso a população de hebreus no Egito crescia rapidamente. A população de israelitas se tornou expressiva e ficava cada vez mais poderosa e influente. Mas quando subiu ao trono um novo faraó, que nada sabia sobre José e a dívida de gratidão que o Egito tinha para com o povo de Israel, a vida dos hebreus passou a mudar drasticamente. O faraó temia o crescente poder dos hebreus, que se multiplicavam e prosperavam. Ele estava convicto de que os israelitas deveriam ser contidos. Caso contrário, eles seriam tantos que tomariam o Egito para si. O soberano do Egito decretou que o povo de Israel deveria ser sujeitado a trabalhos forçados. Mas mesmo assim, os israelitas continuavam a se multiplicar. O faraó sujeitou o povo eleito de Deus à escravidão. E assim, a vida dos israelitas se tornou amarga. E sob o jugo dos egípcios, eles foram obrigados a realizar as mais difíceis e degradantes tarefas. Mas mesmo sujeitos à dureza da vida como escravos, o povo de Israel continuava a se multiplicar. Assim como foi prometido por Deus a Abraão, o governante do Egito ordena que as parteiras israelitas matem todos os filhos homens do povo hebreu assim que nascessem. Elas se recusaram a obedecer à ordem que atentava contra a existência de seu povo. E quando foram questionadas pelas autoridades que perceberam que os meninos continuavam a nascer, elas afirmavam que as mulheres israelitas eram abençoadas com tal vigor que quando as parteiras chegavam, suas pacientes já haviam dado à luz. Enfurecido, o faraó decreta que todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser arremessados no Nilo, e somente as meninas seriam poupadas. O terror se espalhou entre os hebreus, e as mães tiveram seus filhos arrancados de seus braços. Uma mulher da tribo de Levi tentou esconder seu filho, e por 3 meses a criança escapou da ira do faraó. Mas conforme a criança crescia, mais difícil era escondê-la. Desesperada para tentar salvar a vida de seu filho, ela depositou o bebê em um cesto de junco e o colocou nas perigosas águas do Nilo. A mãe orava para que Deus tivesse piedade do menino e lhe reservasse um destino melhor. Enquanto o cesto com o bebê flutuava, sendo levado pela correnteza do Nilo, ele era perseguido por sua irmã, que acompanhava o cesto correndo nas margens do rio. Graças à vontade de Deus, o cesto com a criança foi guiado até as margens do rio, justamente onde a filha do faraó se refrescava. Ao avistar o cesto entre os juncos, a princesa egípcia ordenou que sua criada recolhesse o cesto. A filha do faraó ficou surpresa ao constatar que dentro do cesto havia um belo bebê. Todos os indícios indicavam que tal criança só poderia vir dos hebreus. Mesmo assim, ela decidiu adotar a criança e lhe deu o nome de Moisés, pois ele foi retirado das águas. A criança cresceria em meio à mais alta nobreza egípcia, sem saber que um destino ainda mais glorioso lhe aguardava.